acho interessante esse recorte do cinema político, né? Independente, né? Que você diz. E que eu sempre me questionei muito isso, assim. Também a questão do cinema político, enfim, de como a história trata e tal, mas eu cheguei refletindo também muitas coisas que o cinema político, como é dito, é muito com o tema político, né? Então, o tema política, né? Então, os filmes que são considerados filmes políticos e tal, querendo ou não, eles passam pelo tema da política, né? E o que eu vinha refletindo é que acho que a forma de se fazer o cinema que se torna ele político, né? Ou não, né? Talvez não seja o tema, não é um tema político, né? Mas a forma que você faz, os caminhos, a opção estética, enfim. E isso eu acho que diz, né, muito se o cinema é político ou não. Não sei se não sei o que você acha também, né, sobre isso, assim, né? Se os filmes políticos realmente têm que ter um tema político, né? Ou se realmente é a forma, né, de que o filme é feito, né? O que ele abre mão, os caminhos, se ele é contemplado por editais ou se ele é feito em guerrilha e tudo mais, isso tudo disse o filme. É, para mim tá dentro do cinema político, assim, né? E tendo essa visão assim, eu consegui, né, me inserir, né, de alguma forma você falou, o meu primeiro curta é um curta realmente experimental, né, eu considero um filme ensaio, assim, né, que foi o meu filme de conclusão de curso da graduação em rádio, TV e cinema, né, que eu fiz lá na Hélio Alonso. E esse filme foi meio que isso, assim, nesse início eu estava ainda em contato com o cinema, né? Estudando muito, né? Na graduação eu peguei uma época ali dos anos 2011 a 2015, né? Então o Rio de Janeiro, né? O cinema, né? Os editais, tinha muitas mostras de cineastas, né? Rolando em centros culturais e tudo. Eu peguei muito essa fase, assim. Então eu fiquei muito eu consumi muito, né, toda essa parte mesmo do cinema marginal, né, do cinema ali da década de 60 e tal. Então isso foi muito o que me pegou assim, porque eu imagino que naquela época esse era o cinema, né, de resistência, né, o cinema independente ali e tal, né. E enfim, e dentro disso, né, eu fiz esse curta que é um ensaio, né, de tudo que eu estudei, né, a parte, né, do cinema de vanguarda, a parte do cinema de poesia ali, né, então eu criei ali um ensaio um pouco autobiográfico, né, que entra muito a parte que eu do documentário que eu curto muito fazer e tal, tanto que os meus filmes e tal, querendo ou não, até o do Speed, tem o lance do filme ser meio autobiográfico dele, contando a história dele, né? Então ainda pega um pouco isso. E basicamente foi isso, assim, foi um filme que eu consegui reunir ali todas as minhas ideias, homenageei muitos cineastas e muitas imagens de arquivo, trouxe aquela discussão sobre o documentário e a ficção ali, né, que é o tema que eu tava estudando, né, na época, que né, o cinema experimental sempre traz essa quebra, né, essa não limitação, né, dos gêneros e tal. E, enfim, esse filme foi uma produção 100% independente. Eu fiz com o meu equipamento que eu tinha, que era uma câmera, um pouco da estrutura lá da universidade. Mas foi bem simples, assim, né? Usei muitas imagens de arquivo, de internet. Usei lá o estúdio lá para fazer uma cena ou outra que eu precisava de uma luz melhor, né? Uma fotografia. Mas muita coisa eu fiz em casa, né? Filmagem em casa também. E é isso, assim, esse filme ele foi o término
de conclusão de curso. Depois eu coloquei ele em alguns festivais também de cinema, mas ele já era um filme muito experimental, então eram poucos festivais que tinham uma janela assim. Mas por incrível que pareça, esse filme ele passou no Festival Cubo Festival Cubo de Cinema do Rio. E, enfim, teve uma pequena repercussão, assim, consegui exibir ele, né? Senão seria mais um filme ali de universidade ali, né? Nem circuitos acadêmicos entrou. Mas esse filme, né, na própria universidade ele foi muito usado ali e tal, como referência na época e tal. Mas é isso, acho que pensando nessa questão, né, do mercado e tal, né, vendo esse filme assim, é isso, não teve distribuição, não teve uma produtora, era eu ali produzindo e a minha rede pequena que eu tinha ali, eu tentava algumas exibições e pela internet, né, esse filme, esse festival, ele tinha essa característica, né, de pegar filmes realmente que poderiam usar imagens de arquivo, não tinha tanto uma obrigatoriedade, né, de ter registro de tudo e tal, trabalhava com Creative Commons, né, e enfim, o filme conseguiu entrar, né, mas foi só esse festival, também não teve repercussão além, assim, mas foi o meu primeiro filme, assim, onde eu tava tentando me entender ali do que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu queria fazer ou não ali, né? E eu consegui imprimir ali, né, algumas características minhas também que eu venho imprimindo até hoje, assim. E, enfim, gosto muito também desse filme. Foi isso, em 2015 eu me formo, termino esse filme, né? Esse filme vai pro festival em 2016. E a partir de 2016 eu começo já o projeto do Speed, né? Que não começou, né? Pra mim, tendo essa coisa de estar formado e já tendo ambições ali de cinema, tentando fazer um documentário, algo mais que consiga imprimir, né? A minha autoria ali, coisas assim. E procurando, né, personagens sociais e tal, pessoas relevantes, assim, né, na cena. E na época eu via muito rap e tal, e tava já meio que nessa sobre o Speed, de tentar ouvir mais ele, que eu sou muito curioso, assim, né, quando eu vejo um artista, uma parada, um cineasta, alguma coisa, eu tenho uma coisa de, pô, esse cara tem algo interessante, eu vou atrás, pesquiso as primeiras obras, e o Speed foi isso, mais a parte musical, né, por ele ser de Niterói, enfim, ter muitas coisas comuns comigo. E eu comecei esse projeto despretensiosamente, né, indo atrás, primeiramente, da discografia dele, né, que eu queria ouvir e tal. Então, né, podemos dizer que eu iniciei a pesquisa, né, porque ia ser o documentário, assim, né. Mas é isso, daquele jeito. Não conhecia muitas pessoas ali da cena, só tinha a vontade, o interesse, algo me dizia que isso tinha coisas, né, para oferecer, assim, né, tanto pela memória, né, da cena de rap, assim, né. Mas você conseguiu estruturar uma equipe, por exemplo, nesse momento? Então, nesse momento não. Nesse momento fiz uma pesquisa, né, inicial de internet, que aí eu descobri ali o que tinha lançado ou não, o que tinha para ser ouvido ou não. E nessa pesquisa inicial só tinham 2 álbuns dele e músicas aleatórias pela internet. Então é isso, aí você começa, essa música é de onde? Aí você vê, gravou em BH, saiu no álbum de não sei quem. Aí você começa a entender, e a própria obra dele não tava na internet, né? Aí fazendo a pesquisa e tal, nas próprias redes do Speed na época.
e ouvindo umas últimas músicas dele, ele diz muito isso, né? Que ele não botava as músicas dele de graça, né? Ele já vendia as músicas, né? Naquela época, ele 2010, ele 2009. E tinha algum soundclick.com, alguma coisa na época, você pagava R$1 pra você ouvir a música. Aí, nessa eu vi que, pô, o cara já tava um pouco à frente ali, na época não tinha nem streams e tal, então a obra do cara não tava ali. Ele tava num limbo ali onde a internet também não tinha retorno e não tinha mais indústria, não tinha mais CD físico, então ele achou, ele jogava alguns singles. Mas enfim, aí eu parti dessa pesquisa inicial, eu fiz um blog na época, que aí com um sitezinho do Speed, botando as fotos que eu tinha achado, as músicas, os álbuns, e foi meio que criando uma comunidade ali, né? Uns fãs, o pessoal, não, essa música é de tal álbum, pô, eu tenho uma música aqui. Aí começou, né? Aí disso fez um barulho, assim, né? Na internet, Facebook, o pessoal compartilhando, até que eu cheguei na irmã do Speed, que é a Lia Santos. Que aí eu conversando com ela, pô, ela viu o blog, viu que eu tava ali interessado, fazendo algo um pouco mais organizado, assim. Aí isso foi meses, assim. Teve um dia que ela falou, Rafael, vem aqui em casa um dia pra gente conversar e tal. Aí eu já, tendo contato com ela, já comecei, pô, se eu conseguir mais aproximação com a família e tal, acho que já começa a ter um processo de fazer o filme e tal, né? Acho que já começa. Aí basicamente foi isso, assim, essa ida lá na casa dela foi muito importante, assim, porque ela deixou o HD dele comigo, né, pessoal, que o Speed ele fazia tudo em casa e tal, as músicas, e nesse HD foi quando eu abri ele que realmente ele tinha tudo, né, tinha todos os álbuns dele, os fonogramas, as capas, era tudo que ele fazia, então, tipo, guias, projetos abertos, beats, tava tudo ali, né? Aí sim, eu falei, pô, agora eu tenho um material que eu começo a ter mais uma credibilidade, assim, né, e tal. E foi isso, foi logo depois que eu terminei a universidade, 2015, 2016 eu comecei esse projeto e fui fazendo ele independente, assim, né, correndo atrás de material de arquivo, de pessoas. Fiz só muito pro final. Assim, quando fui fazer a finalização do filme, que foi a cor e a mixagem e tal, que realmente ia gastar um dinheiro mais forte, foi aí que eu fiz, né? E deu certo? Deu certo. Eu fiz pro livro, né, antes do filme, que foi em 2019. Aí rolou bastante, a gente conseguiu produzir o livro, todo com o dinheiro da campanha. Mas o filme, como foi basicamente montagem, né, edição, eu tive, sei lá, 80% do trabalho foi meio que pesquisa e localização de arquivo, né? Então, eu fiquei aí, vamos lá, comecei a montar em 2020, fiquei 4 anos indo atrás de tudo que poderia vir, né? Foi na pandemia que eu tava com tempo ali, com já muito material já, que eu comecei a editar, a fazer a montagem e tudo mais. E é isso, né? E a partir de então, sem apoio de nada. Fui para São Paulo diversas vezes, pegar arquivo, contar não sei quem que tinha um show dele, tinha um ensaio de fotos, enfim. Muita coisa. E a distribuição dele, como é que foi? A distribuição dele foi basicamente, cara, online, porque eu fiz na pandemia, né? Então até hoje eu vejo lados positivos e negativos, né? De não ter feito esse estreia presencial e tudo mais. Mas foi pela internet, assim, e pelo que poderia ter dado, pra mim foi ideal, assim, porque eu consegui o Inédit, né? O festival Inédit. Eles já tinham entrado em contato comigo já há um tempo. Antes do filme ter versão de nada, eles só vendo o projeto, né, online, assim, eles já tinham interesse, falaram, não, quando esse filme ficar pronto, pô, a gente quer exibir aqui e tal. Então isso também me deu uma animação, você fala, pô, mano, só terminar essa parada que, porra, tem um festival, já é um start e tudo mais. E foi isso, assim,
basicamente o filme teve a estreia oficial com o festival, né, que foi uma ótima parceria, porque junto com o festival a gente produziu uma live também, que a gente reuniu vários MCs amigos do Speed, a gente cantou várias músicas, tinham participações, né? E isso foi um a mais, assim. E teve a distribuição, né? A exibição nesse festival. A distribuição, de fato mesmo, eu acho que eu fiz um ano depois, assim, mais ou menos, mas aquilo também, YouTube. Também teve uma outra repercussão, assim, bem grande, assim, me surpreendeu. E basicamente isso, internet, assim, não tive acesso a produtoras e enfim, empresas de distribuição mesmo. O filme tinha algumas características que a entrevista principal, o áudio veio meio clicado, né, flicado. Então tinham várias microbaixas assim no áudio, né? Então o cara quando ele foi fazer mixagem, ele teve que fazer tipo pegar pedacinhos de uma sílaba e da outra que tinha e jogava para aquele meio. E enfim, melhorou muito o áudio, mas ainda era um áudio que, pô, você vai botar numa televisão ou para algum site não, é alguma emissora ou algum stream, né? Que já exige aquele padrão de qualidade e tal. Ele já caiu, ele já não foi aceito em alguns, assim, um pouco por causa disso, né? Mas é isso, né? Um filme todo de arquivo, um filme de arqueologia ali, de material, assim, e foi isso. Depois dessa distribuição no festival, na internet, o filme tá online lá no Inedit, que eles têm um stream também, um on-demand deles, e tá lá, né, numa qualidade superior à do YouTube, né, que o YouTube reduz, legendas e tal. Mas no YouTube teve bastante visita, né? Teve, chegamos acho que a 30 mil, eu acho. Assim, orgânico, né, compartilhamentos e tal. Mas, enfim, né, e também porque foi um projeto muito colaborativo, assim, né, tanto com amigos, familiares, profissionais, artistas que conheciam ele, que cederam materiais, assim, tipo, eu tive pouquíssimos gastos com material de arquivo mesmo, né, o pessoal que tinha, fazia questão de dar, assim, porque vi que era um projeto relevante ali, né, e, enfim. E o filme estreou quase 10 foi 10 depois de 10 anos da morte dele, né? Então, o pessoal tava esperando muito assim ter algo sobre o Speed. Mas foi isso, tipo, muita colaboração mesmo, assim, tanto, né, como eu falei, dos familiares, dos artistas ali, né, dos profissionais de câmera que tinham imagens dele e tudo mais, quanto pelos fãs, né, de internet, assim, né. Que, enfim, as campanhas que eu fiz, pô, todo mundo chegava junto, assim, né? Então eu consegui criar ali uma comunidade ali, né? Querendo ou não, o Speed vive ali, que era o pessoal que acompanhou toda essa minha trajetória desde quando eu tinha um blog lá e fazia algo despretensioso, quanto eu fazendo o filme, o livro e tudo mais. E tem um adendo ainda, que mesmo eu fazendo, tendo toda essa ajuda, eu não consegui tornar meio que oficial, assim, né? Podemos dizer assim, eu consegui a autorização dos familiares dele ali, que tinham os direitos autorais, mas ainda era algo ainda que eu fazia sem muito essa possibilidade de estar gerando recursos, né, que o artista, né, tinha, né, das músicas e produtos oficiais, né, coisas assim, que normalmente quando rolam uns projetos assim póstumos e tal, normalmente é isso, né, a família normalmente que faz, no caso do Speed não teve ninguém ali com não é que não teve pessoas interessadas em fazer, não teve pessoas mesmo do meio de puxar um projeto póstumo, né, de botar as obras dele em streaming, fazer produto, filme, livro e tal. Então, o projeto Speed Vive ainda ficou sendo um projeto independente, até dentro, podemos dizer, do selo Speed ali, oficial e tal, né? Então, a gente não conseguia vender esses produtos oficiais, né?
e tudo mais. Mas também teve um lado bom, né? Que eu acho que é o lado que também eu consegui me manter independente de qualquer, como posso dizer, qualquer interferência exterior ali, né? De ter que fazer algo institucional do Speed, né? Evitar falar aquilo, evitar falar tal coisa, ou entrevistar tal pessoa, porque talvez ela que está ali envolvida no projeto, possibilitando o projeto. Então eu tive uma liberdade também de fazer, falar, botar o que eu quis ali, da forma que eu quis. Que eu acho que é difícil isso hoje, né? Então até a forma que você faz o filme, né? A escolha estética e tal. Até esse lugar onde o diretor tá, né? Ele diz muito, né, sobre como que vai ser esse filme, se ele vai ter a liberdade ou não de falar certas coisas, tá em algum manual estético ali para alguma emissora e tal, né? Então, mesmo tendo todos esses precalços assim, eu acho que foi feito da melhor forma, assim, e principalmente para mim, assim, que tô 100% tava, né, envolvido, assim, foi gratificante, assim, ter o retorno também de fazer a estreia online para que todas aquelas pessoas que estavam ali, pô, há anos contribuindo e tal, né? Então, fluiu, assim, muito bom. Tem algumas coisas, né, interessantes também de questão, né, de viabilização do filme, né? Que na época, assim, que eu tava com um projeto mais estruturado, foi na época que a prefeitura de Niterói abriu o primeiro edital de cinema audiovisual, contemplando histórias da cidade, enfim, editais de R$ 700 mil para documentário, tinha novos realizadores que estavam dando 300 mil. E, enfim, aí foi falei, caraca, pô, tá tudo fluindo, tô com o projeto aqui escrito, a prefeitura tá abrindo edital, acho que, pô, se conseguisse esse edital, pô, ia viabilizar tudo e tal. E um caso muito engraçado, aí, enfim, me inscrevi nesse edital e eu não passei, né, não fui contemplado. Aí, alguns meses depois, uma produtora do Rio me liga, né? E fala, você que é o Rafael, tá fazendo o projeto do Speed e tal. A gente tá com um projeto que foi aprovado na prefeitura pra gente fazer um documentário sobre a história do rap de Niterói. Aí, pô, interessante, pá. Aí, então, mas a gente ganhou esse edital e a gente precisa de uma pesquisa inicial. A gente não sabe quem são os atores, como é que funcionou e tal. Aí, engraçado, eu fui contratado, né? Eles me chamaram um mês pra trabalhar lá com eles. Trabalhar não, me encomendaram uma pesquisa para dar um panorama geral sobre como era a cena de rap em Niterói. Aí você pensa, né? Como que uma produtora que não tem nenhuma afinidade, não sabe nem sobre o tema, ela vence um edital de uma outra cidade, pega, sei lá, R$ 700 mil e o cara, enfim, aí a gente entra nessa questão também, né, do financiamento público, né, isso, muitas pessoas acham que isso resolve as coisas e são oportunidades se abrindo, mas quem são essas pessoas que estão produzindo esses filmes, né? E esses filmes que estão aí, né? Você já ouviu falar de algum filme que foi contemplado, ele foi exibido aonde? Enfim, coisas assim, né? Que né? Da própria do próprio sistema mesmo ali, né? De como hoje o pessoal vê, né? O cinema independente, que não do empreendedor, sobre o empreendedorismo, né? De você fazer o teu edital e tu passa ali no financiamento público, você consegue viabilizar as coisas assim, né? Então isso também traz muito uma reflexão, assim, eu acho também, né? Se nós, artistas independentes, tem que estar realmente atrás nesse lugar ali, né, dos financiamentos públicos e tal, que sempre foi uma realidade, sempre viabilizou muito, né, se for ver a história, assim, de cinema,
Mas, enfim, não tá suprindo, né, eu acho, assim, né, as reais demandas, assim, os principais filmes e projetos que tem, né, de cineastas, assim, né, independente mesmo que tem os seus projetos e tal, que eu não consigo visualizar, assim, possibilidade realmente de produção, né, ainda mais de produção e de distribuição também, né, talvez é isso, tu produz, finaliza o filme, mas e aí? O filme não circula, o filme, quando você vence, quando você tem esse edital público, você não tem que prestar conta, você só tem que finalizar o filme, né? Ele não tem que dar lucro, né? Podemos dizer, então fica o filme pelo filme. Você faz o filme, presta conta que você gastou o que eles te deram, tá pronto. E aí, qual é a função desse filme? É só a produção? Então acho que a distribuição realmente eu acho que é um dos maiores sintomas que a gente tem hoje, assim, que tem essa ilusão da internet, né? Mas ao mesmo tempo você está num limbo ali, né? Você tem que ter, como eu tive, né? Com o Speed eu consegui ter essa bolha, né? Podemos dizer, essa comunidade ali que acompanhou, né? Então você tem que ser um influencer, né? Hoje, além de você ser artista, além de você produzir o seu filme e tal, você tem que ter o teu Instagram com os teus seguidores, tu tem que criar conteúdo para você conseguir chegar. Então é meio que isso, assim. Também tem coisas hoje, assim, que vendem como oportunidades, assim, também, né? Facilidades, assim, mas ao mesmo tempo. O que eu sinto falta mais, assim, eu acho, né? É que a gente fica meio refém dessas novas tecnologias, né? Dos streams e tal. Mas o que eu penso é muito isso, assim, é um lugar de entretenimento, né? Esses lugares são lugares de entretenimento. E a gente tenta, talvez com o nosso cinema mais engajado, enfim, que for o caso, ocupar esses lugares ali que não necessariamente não querem você ali, né? Eu sinto falta, não sei, de circuitos alternativos, ou sei lá, tecnologias alternativas, talvez, né? Streams e tal, ou novas fórmulas, né? De monetização, enfim. E de se construir um circuito independente mesmo, onde a pessoa vá para assistir filmes que não vão te entregar aquilo que você vê ali em Netflix. Você está ali para ver coisas criativas, autorais, conhecer artistas novos e tal, não necessariamente só consumir um produto de entretenimento ali, né? É muito difícil realmente você trabalhar no capitalismo e você não pensar os seus filmes e tal como produto, né? Não tem como. Mas talvez tenha como esse produto ser mais nosso, assim, né? A gente conseguir, não sei, ter locais de exibição, né? Centros culturais, né? Não sei. Mas enfim, é isso. Eu acho que a gente precisa ter alguma tecnologia ou realmente a cena ali independente, né? Sem tentar se lamentar por não estar nesses lugares e, né, enfim, Netflix e grandes salas, né, de cinema e tudo mais. Mas acho que é possível, assim, ser um debate muito complexo, assim, né, porque parece que a solução é simples, né, de se fazer uma cena independente e tal, mas aí você é isso, tem que estar o pessoal unido, todo mundo em prol de uma causa e tal, e, pô, É que é algum nível de organização, né? nível de organização, exato. Precisa ter esse nível de organização é, e também, né, eu acho que o público também, eu acho que, não sei, eu sinto muito que o público também não tá querendo muito também saber muito dessas coisas, assim, eu sinto assim também. Então fica muito nessa, aí a cena independente se torna meio que um lugar onde se fazem filmes para os seus pares ali, para as pessoas próximas só que estão ali, né? E enfim, pode ser um erro dos cineastas também de não estar dialogando também, né, com o público também, não só do público também não estar interessado, né, tá, enfim, sendo fuzilado aí por entretenimentos e coisas aí que não acabam mais aí, novidades
Mas acho que é isso, acho que é organização mesmo e cada um abrir mão um pouco dos seus egos e das suas pequenas micro lutas políticas e tentar realmente ir para brigar com o inimigo real, assim, né? O pessoal questiona muito, né, que eu faço poucos debates e, né, nas coisas que eu produzo e tal, né? Talvez estou um pouco menos preocupado com causas mais panfletárias aí, das minorias, né, dos LGBTs, dos negros e tal, né, que são lutas, porra, que estão aí desde sempre, hoje estão mais fortes, mas ao mesmo tempo eu sinto que isso dá uma dividida, de certa forma, né? Hoje em dia as pessoas estão, né, as minorias estão ali nos seus grupos, fazendo suas pequenas lutas, pessoas que talvez não se enquadram tanto, né, caracteristicamente nessas minorias, eles ficam à margem, né? Talvez até sendo um bom soldado naquela guerra ali, o cara tá disposto a lutar por você, mas a pessoa não quer que você lute, né, com ela. E fica meio que cada um tentando sobreviver meio assim, né? Então é isso, é um pouco tentar uma organização para realmente quebrar esses grandes oligopólios mesmo, essas grandes indústrias, as grandes máquinas de fazer arte, né, de fazer as coisas padronizadas, entregar ali o que o público quer ver ali, de uma coisa mais instantânea, né, igual um miojo ali, tu vê e em 3 minutos tu nem reflete mais sobre a parada. Enfim, e as pessoas estarem organizadas para estar contra isso ali, né? Porque aí acho que as coisas, aí todo mundo vai ter o teu espaço para fazer a sua luta. E quando tá ali todo mundo ainda passando fome para fazer as suas produções, fica realmente mais difícil, né? Eu acho que todo esse processo meu de estar fazendo tanto esse curta quanto o filme do Speed, ele só foi revelador, assim, né? De toda aquela idealização que a gente tem, né, inicial ali sobre a arte e tal, quando você acorda e vai começar a fazer e até terminar, o dia a dia te mostra realmente como as coisas são, assim. E o filme do Speed, assim, ele me deixou muito, muito claro, assim, sobre a questão do cinema independente. Realmente tem que ser algo coletivo. Pode ser, isso aí tá em todas as cartilhas e tal, mas isso é muito importante. Filmes independentes tem que ser feito coletivamente, né? Eu tive pequenos coletivos ao longo, né, desse processo. Desse filme foram 5 anos, muito porque era um filme que estava muito na ideia, na vontade ali, né? Pouca coisa material ali, né? E aquilo, não tinha grana, todo mundo que tava era porque tinha alguma afinidade ou comigo, ou com o tema. E quando você passa 1, 2 anos, né, e a vida muda, e o cara vai falar, mano, quem vai ficar 5, 6 anos com você, se dedicando, né, fazendo... É difícil. Então, acho que é isso. Coletivos, né? Eu tive pessoas que me ajudaram no início do filme, tanto buscando arquivo, conversando, trocando ideia para entender qual era do Speed e tal, tanto as pessoas que estavam lá no final comigo, com o filme pronto, assim. Então eu tive muitas etapas, assim. Tanto que o filme ia ter entrevistas, eu tenho algumas entrevistas, acabou que caiu, enfim. Então o filme também teve o seu próprio processo ali, né? E o processo ditou como ia ser muita estética e, enfim, do filme. Mas, cara, atualmente eu tô extremamente, assim, desiludido, não de uma forma pessimista, mas de uma forma mais realista. Pessimista dessa forma de que dá pra fazer um filme por ano, 2 filmes por ano, né? Eu demorei 5 anos pra fazer um filme. Se eu fosse depender da minha sobrevivência, né, profissional dentro disso, não existe, né? Matemática não bate.
Então, hoje em dia, eu tô mais ligado como são os processos, né? E tô cada vez tentando me organizar mais para fazer, convidar essas colaborações, né? De forma mais precisa e, claro, já tendo algum dinheiro, né? Tanto dinheiro meu, que eu vou trabalhar uns anos para eu ter um start, começar sem grana não dá, quanto tentar os tais financiamentos e tal, que se alguma coisa rolar, rolou. Mas é isso, assim, eu tirei o cinema um pouco da minha profissão, podemos dizer assim, uma coisa mais mercadológica mesmo, né, de profissão, de trabalho diário e tal. E tô vendo, né, que pelo menos o cinema que eu faço, documentário, que sempre exige uma pesquisa mais longa, uma busca de materiais de arquivos e tal, são coisas a longo prazo. Hoje em dia as coisas é TikTok, é vídeo de 1 minuto, me dá o outro, entendeu? Não tem como acompanhar isso, é impossível. Então é isso, fazer filmes, né, com calma, né, como tem que ser, não entrar nessa lógica aí da rapidez e tudo mais. Tirei um pouco o cinema, né, a coisa do cinema da minha parte profissional mesmo, assim. E eu tenho alguns projetos que estão iniciados, assim, né? Por incrível que pareça, são dois que tem muito a ver com os dois que eu já fiz, né? Um que eu já venho há um tempo na pesquisa é o mais autobiográfico, né? Da minha família, né? Que é lá do norte. Tem a questão de futebol, que o meu avô jogou futebol lá nos anos 50. Então é uma coisa mais, um cinema mais familiar, assim, né? Pessoal, né? Não que vá envolver questões além, né? Que tem questões de imigração para o Rio, enfim, as questões políticas e da época e atuais também. Mas é um filme que dialoga um pouco com esse meu primeiro curta, né? Que é algo mais familiar, né? Pegando materiais de arquivos, filmes caseiros de vídeos e tal. E tem um outro projeto que é sobre hip hop também, do rap de Niterói, mas não especificamente sobre o rap, é mais sobre a cena independente, né, musical, e a cena independente no geral também, tanto de mídias, de videoclipes, né, que teve ali nos anos 90, com o surgimento ali já, o início do digital, né, dos home studios e tudo mais, mas com recorte aqui em Niterói, né, que teve uma cena de rock muito forte, né, nos 90, 2000 ali, e engloba o rap ali, o Black Alien Speed, o Quinton Dark, estavam ali naquele meio ali na época. Mas é mais um recorte mais da cidade mesmo, como ela respirava e ela estava nessa cena alternativa, né, independente que se formou aqui, né. E é isso, são filmes que eu tô já com pesquisas iniciadas, materiais de arquivo tenho pouca coisa, agora eu estou no processo de escrever o projeto mesmo, assim, tem um argumento já para começar capitalizar eles de alguma forma, de sendo editais públicos, né, ou financiamento pela internet, enfim. Mas como agora eu não estou mais dedicado, né, integralmente, né, ao Speed como eu estava na época, né, que eu fazia o Instagram, eu fazia as postagens, eu movimentava a rede ali, né, que me financiava, né, os filmes, os projetos e tal. Então agora é isso, eu vou continuar produzindo assim, né, de forma da mesma forma que eu fiz, né, Você sempre está independente. organizado com alguma galera? Cara, tem o pessoal mais da parte de áudio que está organizado comigo, assim. A parte de vídeo, como eu penso, né, que vai ser mais algo das entrevistas, que vai envolver vídeo, eu estou muito na pesquisa ainda, eu fico meio fissurado em pesquisa. Antes de começar qualquer coisa, eu preciso ter a sensação de que eu já li, já tive contradições de muitas partes daquela cena ali que eu não vivi, né, que eu nasci em 90. Então, eu vou pegar muito anos 90, anos 2000 eu já tenho já uma vivência maior, mas eu fico nessa pesquisa, né? Então, primeiro eu trabalho em 1 ano de pesquisa, às vezes vai 2 anos de pesquisa,
para realmente fazer tanto a pesquisa quanto o contato com esses atores e tal, né, sociais e tal, para o pessoal me conhecer também, né, não ser mais aquela, vem aqui me entrevistar e eu vou ter uma pauta aqui, não, eu procuro, né, como documentarista, querendo ou não me relacionar um pouco ali, né, entender, visitar pessoas e estar frequentando, muitos artistas estão nativos ainda, pô, eu tô indo em eventos de pessoal que tocava na época e tal, para começar a respirar mais a parada mesmo, né? Entender não só teoricamente ali sobre história, lendo e tal, mas tentar respirar um pouco, assim. Mas é isso, assim, eu me vejo hoje muito mais num lugar de ser um, uma peça ali, de ajudar em outras produções, assim, não tô querendo pegar projetos que eu vou ter que dar conta do início ao fim, assim. Eu quero pegar umas coisas que já tem um pessoal pensante e o pessoal me vê ali, pô, Rafael pode ser bom em pesquisa aqui, que pô, gosta disso, pô, filmar, montar, ir atrás de material de arquivo, ele conhece um pessoal, então isso acho que foi que o documentário mais me, me encantou, assim, era essa coisa, né, da curiosidade, da pesquisa e de você estar indo atrás, assim, né? Das coisas e tá juntando com pessoas que pensam igual, né? E querem falar a mesma coisa e tá fazendo a produção, né? Porque o filme do Split foi realmente algo bem solitário, assim, né? As ideias, o roteiro, foi algo mesmo que eu fiz, assim. Muitas pessoas conheciam ele, mas não tinham o pensar ali do storytelling ali, né, sobre cinema e tal. Então eu tava muito envolvido com o pessoal da música ali, do rap e tal. Então foi um filme muito meu ali, onde eu falei, não, eu vou imprimir o que eu acho interessante do documentário, o que eu queria assistir, o que eu quisesse que fizessem, talvez que eu iria achar muito interessante, assim, né? Tanto que eu aboli as entrevistas do filme, falei, pô, mano, o cara morreu. Pô, ia ser muito foda se ele viesse falando pra rapaziada que não conhece ele hoje, quem ele é. Tipo, ninguém ouviu ele contando. Então, quando eu vi que tinha um filme que eu consegui imprimir essa sensação de que era ele, voltando e contando a história dele, assim, tipo, eu consegui, assim, resolver a parte que eu queria mesmo imprimir no filme ali, né? Mas é isso, hoje eu tô muito mais fazendo, em projetos de outros, né? E fazendo os meus mais sem muita pretensão, podemos dizer assim, né? Né, querendo ou não, com o filme do Speed eu tava ali pós-formado, tentando entrar no mercado também, achando que, pô, ia ser um tema que iria me abrir muito, que daqui a pouco eu ia estar trabalhando, sei lá, alguma produtora vai me chamar e tal, eu vou conseguir CLT mesmo, ainda atrás de trabalho mesmo e tal, freela, entrar em algum dessas patotas aí, as panelas e tal, mas pô, a personalidade, né, ela não deixa, a minha personalidade não deixa muito assim eu entrar muito nessas. Quando eu vejo que já aceita ali do audiovisual, eu já dou uma. Me falo, não quero estar aqui não, entendeu? E é isso, e eu acho que tem pessoas que pensam igual a eu, que não querem estar nesses lugares, e eu identifico, pô, com você, Arthur, pô, que sempre foi uma influência, pô, no cinema, ele desde que tava começando, vendo documentário ali sobre o rap da Lapa, e pô, isso tudo fica impregnado, né, na nossa memória ali, né, fala, pô, se eu fizer um filme também, um documentário de rap, estilo desse maluco ali com uma câmerazinha, pelas, pô, é muito foda, né? Então isso me incentivou muito, né? Me influenciou muito, né? E é isso, esses dois projetos. Um é sobre a cena de Niterói, do Rio, né? Pega Rio também, né? Que querendo ou não vai entrar ali a festa zoeira, né? E tal. Mas pegar essa cena independente. E esse filme mais de viagem, mais de álbum de família, assim, né? Meio Jonas Micas, assim, né? Uma coisa mais de você revisitar a tua história ali, que, pô, minha avózinha já tá com 90 e pouco, aí ela já tá naquela onda de só querer contar as histórias, contar as mesmas histórias sempre ali. Então eu falei, pô, mano, acho que agora é uma hora boa de fazer esse filme. E é isso, basicamente é isso.